Boa tarde, meu povo. De volta aqui para a gente finalizar esse vídeo sobre o parnasianismo, né? Então, falamos já no primeiro vídeo, né? Fizemos uma breve introdução sobre o que foi o parnasianismo, esse movimento, essa estética que surge no final do século XIX, junto com o realismo e o naturalismo, com o objetivo, né, de combater a filosofia, a ideologia romântica, né, os valores românticos na sua essência, sobretudo a questão do subjetivismo, do sentimentalismo. E a partir daí, o que a gente pode falar dessa poética parnasiana? Então, o mote central é justamente combater esse subjetivismo. Para se combater o subjetivismo é preciso construir uma poesia racional, objetiva, né, em que a descrição objetiva, né, esteja presente. Assim como os realistas, né, os naturalistas buscavam descrever a realidade, né, de forma mais objetiva possível, assim era a poesia parnasiana. É uma poesia racional, uma poesia voltada para a lógica, porque eles queriam combater todos os resquícios do subjetivismo romântico. Então, o parnasiano foi uma estética, né, que se pautava sobre esse pilar, da chamada arte pela arte. Então, o que significa arte pela arte? Significa dizer que a única finalidade da arte poética, seria a própria arte. Então, muitos autores consideram que o parnasiano seria uma arte alienada, uma arte que não se preocupa com a questão social, com o conteúdo social. A grande preocupação, portanto, do parnasiano era a beleza estética. O que movia o parnasiano era a estética poética. E como é que se constrói isso? Através de um trabalho com a forma. Então, os parnasianos, eles vão, né, buscar recursos que traduzam essa formalidade. Por exemplo, o uso de recursos como rimas ricas, preciosas, raras. Que seria isso, né? Rimas ricas e preciosas. São rimas que se diferenciam das rimas pobres. As rimas pobres são aquelas construídas com classes gramaticais iguais, semelhantes, sons semelhantes. Coração, pulmão, por exemplo, né? Substantivo, substantivo. Diferente das rimas ricas, que seriam aquelas construídas com categorias gramaticais diferentes. Por exemplo, sua, né? Sua e lua, pode ser sua, um pronome, né? E sua, do verbo suar, com um substantivo. Então, essa rima ela já é mais difícil, é mais trabalhosa para se encontrar palavras de categorias gramaticais diferentes que rimem. Então, há toda uma preocupação com a forma, cultuar a forma, a deusa forma. Então, essa o tom, esse é o tom central, essa é a tônica central dos parnasianos. Vamos produzir um poema perfeito, um poema em que a métrica esteja extremamente perfeita. O que é métrica? A métrica é a contação das sílabas, chamadas sílabas métricas. Existem duas regrinhas, existem outras, mas duas regrinhas básicas quando se faz a contagem das sílabas métricas dos versos, é observar que quando uma sílaba termina por vogal e a outra começa por vogal, você conta como se fosse uma sílaba métrica. Por exemplo, se você diz de o amor, de o, esse de com esse o, você forma uma sílaba em vez de duas sílabas. Então, os parnasianos buscavam versos bem metrificados, bem martelados, por exemplo, os versos decassílabos, que são versos com 10 sílabas métricas. Grande parte dos poemas parnasianos, né, dos poetas parnasianos, buscava essa métrica com 10 sílabas, versos decassílabos. Daí o trabalho com a forma.
É um outro aspecto, uma outra característica que nós podemos destacar é justamente a valorização dos modelos clássicos, da cultura clássica, da cultura grega e da cultura romana. Isso porque os clássicos, né, eram considerados um modelo, né, modelo de beleza, modelo de poesia. Então, os modelos, a cultura ocidental, ela se baseia, ela se fundamenta muito na cultura grega e na cultura romana. Então, eles se inspiravam na cultura greco-romana para traduzir esse sentimento de perfeição. Então, vale lembrar e vale observar nos poemas parnasianos a presença de muitos elementos da cultura grega e da cultura romana. A exemplo de mitos, a exemplo de deuses, né? Deuses gregos, a mitologia grega, ela está muito presente na poesia, no material poético dos parnasianos. Isso porque, como eu disse a vocês, o grande modelo de beleza era a cultura greco-romana, eram os clássicos, né, chamados clássicos. Então, deuses como a questão dos Zeus, Afrodite, Apolo, a própria ideia do Parnaso, né, que é uma região mitológica que dá nome ao movimento, né, já reflete justamente esse interesse pela cultura greco-romana. A metalinguagem, ou seja, o uso da linguagem para falar da própria linguagem, muitos poemas utilizam, né, recursos relacionados à língua para falar da própria poesia. Há um poeta, por exemplo, do Olavo Bilac, que fala desse trabalho poético, né, com a poesia. E trabalha, e teima, e sua. Ou seja, trabalhar a poesia. Construir uma poesia é um trabalho que busca a perfeição. Então é isso, minha gente, de uma forma bem sintética. Grande parte dos parnasianos tinham esse fundamento, a arte pela arte, o culto da forma, e eu ia esquecendo o uso do soneto. O soneto, que é uma forma poética fixa, clássica, formada de 4 estrofes, 2 de 4, 2 quartetos, e 2 de 3 versos, 2 terceiros. Daí essa preocupação sempre com a forma. A forma em primeiro lugar e depois o conteúdo. Tá bom? Então a gente fecha por aqui. Na próxima videoaula a gente vai tratar de um outro conteúdo da literatura brasileira. Um forte abraço e a gente se vê na próxima videoaula.